Me aquieta agora. E trabalha em mim. Mesmo se eu ficar aflito. Porque o Senhor vai mexer em coisas que eu não quero. Trabalhe em mim. Amém. Abre seu coração. Sofonias é o profeta que nós vamos estudar nessa noite. E nós vamos ouvir Deus falar conosco através de Sofonias. Poucas pessoas leram Sofonias, mas algumas passagens para mim que são muito marcantes. Sofonias vai pregar o juízo sobre Judá, a nação de Judá, lembrando que Israel está dividido em dois. Judá é a nação do sul, Israel é a nação do norte. Sofonias vai pregar e ele vai anunciar o julgamento contra Judá. Versículo 7 fala: fiquem em silêncio na presença do Senhor soberano, pois se aproxima o dia do Senhor. Depois, ele fala no versículo 12, eu gosto muito: vasculharei com lamparinas os cantos mais escuros de Jerusalém para castigar os que vivem acomodados em seus pecados. O Senhor está anunciando através de Sofonias que não tem nada que passe batido aos olhos dele. E ele vai vasculhar com uma lamparina. Então você imagina o Senhor, o próprio Deus, vindo com uma lamparina e olhando assim, de noite. Porque ele está falando que está em trevas, está tudo em trevas em Jerusalém. A idolatria encheu o coração do povo. E aí você pensa que isso é representado pela escuridão. O pecado no coração de Israel é representado pela escuridão, está de noite. Apaga a luz aí, Lucas. Tá bom, valeu. A gente mal consegue enxergar. Se eu pedir para você ler sua Bíblia, vai ficar difícil agora. Então você imagina de noite o Senhor falando assim: está tudo em trevas, gente. Vocês não estão enxergando nada, vocês não sabem onde vocês estão indo. Você sabe quando está escuro? O risco de você cair, se machucar é muito maior. E o Senhor está dizendo: o pecado de vocês é como uma escuridão, o coração de vocês está longe de mim. Mas eu vou dizer uma coisa: eu vou pegar uma lamparina e eu mesmo vou, para poder olhar cada canto da alma de vocês e ver tudo o que está acontecendo, para poder tratar tudo em vocês. Eu vou limpar vocês de todo o pecado. Mesmo que tenha um quarto no seu coração, que você nunca abre ele, eu vou entrar lá dentro, e ele está escuro, mas eu vou pegar uma lamparina. Você consegue imaginar um lampião? O Senhor pegando um lampião, sim, e ele indo. Porque quando está escuro, gente, você tem que chegar bem pertinho, né? Com o lampião ainda. Lampião não é uma lanterna, não é um farol de carro que você vê longe. O lampião, ele tem um curto espaço de alcance da luz do lampião. Então, para você usar o lampião para enxergar, você tem que chegar muito perto. Então o Senhor fala: eu vou pegar um lampião e eu vou vasculhar cada canto da sua alma. Eu não vou deixar você ficar em pecado. Sabe por quê? Porque o pecado mata você. O pecado destrói sua vida. O pecado rouba o sentido da sua vida. O pecado acaba com a sua visão de vida, com como você tem perspectiva das coisas. Olha lá, faça o curso de perspectivas. E Deus fala: eu não vou deixar você ficar vendado pelo pecado. Eu vou pegar minha lamparina e eu vou pessoalmente, pertinho, vasculhar cada canto da sua alma. E eu vou tirar tudo isso de ruim que tem em você. Amém? Você quer isso aí? Eu quero, gente. Eu quero, gente. Pecado acaba comigo. Eu odeio o pecado. E eu preciso odiar o pecado porque ele acaba comigo. Eu não consigo ver. Imagina, gente, se eu fosse cego. E aí eu casasse com a Maria Eugênia. E aí depois de 50 anos de casado, quando eu tivesse com 70 anos, Deus cura os meus olhos. E eu vejo foto dela com 20. E eu tinha passado 50 anos sem ver essa belezura toda. O pecado me cega. Abre o seu coração em nome de Jesus. Existem coisas na sua vida maravilhosas que seriam a razão de você se alegrar hoje. Você não consegue ver elas por causa de alguns pecados no seu coração. E quando o Senhor fala que tem pecados para tratar em você, você tem que se alegrar, porque o Senhor está aumentando. Ele está dizendo assim: vou aumentar a beleza da sua vida. O seu pecado te impede de ver a beleza, e a beleza empolga a gente.
Um lugar lindo nos anima, uma pessoa linda nos anima, uma música linda nos anima. Uma roupa linda nos anima. Nós vamos ficar felizes quando você ganha uma roupa nova, compra uma roupa nova, um tênis novo, você sai a primeira vez num tênis novo. Você fica assim, né? Alguém vai falar que eu estou cheio de tênis novo. Deus quer restaurar a beleza da nossa vida. E às vezes a gente não enxerga por causa do pecado. Então o Senhor fala, eu vou aí acabar com as trevas na sua vida. E aí você vai voltar a se alegrar de novo. Amém? Então você precisa odiar o pecado. Pode acender. Olha lá. Aí Deus vai tratar o pecado em você. Olha lá. Vai ficar assim. Ó. Esses últimos tempos eu ouvi umas 2 pessoas da igreja falando assim, não, desculpa. Não, eu falei errado. Eu ouvi 2 pessoas falando em momentos em que eu estava com outras pessoas da igreja. Vou refazer minha frase. Eu estava com pessoas da nossa e outras pessoas falaram. E a frase foi assim, eu acho que eu gosto de sofrer, porque parece que quando eu não estou sofrendo, minha vida com Deus não está muito emocionante. Parece que quando não está acontecendo alguma coisa ruim, não está muito emocionante. Não está muito legal. Tem que estar meio ruim. Eu ouvi umas 2 vezes recentemente essa frase. Eu falei, o que é isso? Isso é achar que Deus só vai chegar perto de nós quando tiver tudo em trevas. Isso é uma perspectiva, olha lá de novo, perspectiva. Isso é uma percepção de que Deus só vai chegar perto de mim quando Ele tiver que vir com lamparina. Mas Deus não chega perto da gente só quando a gente está no meio de trevas, e só quando a gente está em pecado. A gente não precisa viver mal para a gente estar perto de Deus. E a gente não precisa viver com desgraça na vida para experimentar o quebrantamento gostoso, aquele quebrantamento, sabe aquela alegria espiritual? Não precisa estar tudo ruim. Você não precisa estar em todo apelo. Se eu não for no apelo, eu não estou perto de Deus. Gente, eu confesso, eu sou meio viciado em apelo. Às vezes não encaixo, mas eu tenho fome de Deus. Então, às vezes eu estou numa igreja lá, faz o apelo, eu vou no apelo, porque quem sabe, se 1% do que se falou tem a ver com a minha vida, eu quero receber alguma coisa, eu vou. Hoje eu fui num culto de outra igreja, de manhã, e aí o apelo era assim, se seu coração se afastou de Deus, ou se você quer receber Jesus, venha para a frente. A pregação tinha me tocado, mas não tinha nada a ver com isso a pregação. Mas aí, tá bom, eu vou. Tinha um pouco a ver. Aí eu fui. Falei, Deus, eu quero tudo. Cheguei lá na frente e tal. Nossa, aí eu cheguei lá e eu senti assim uma paz me invadindo, que eu fiquei quebrantado. Eu falei, era para vir mesmo, que tá gostoso. Parece que aqui tá mais gostoso que quando eu estava sentado. Então era para vir. Aí chegou um cara, orou por mim, e a primeira frase que ele orou comigo, eu falei, nossa, cara, é de Deus eu estou aqui, eu sabia. Porque entrou direto no meu coração, eu falei, nossa, que profundo. Mas aí depois ele me fez repetir para aceitar Jesus. Aí beleza, aí eu falei porque eu recebo Jesus mesmo como meu Senhor todo dia. Jesus, você é meu Senhor e Salvador. Eu vou repetir minha profissão de fé, vou ficar repetindo. É o Senhor mesmo. Aí depois o cidadão veio com a fichinha aqui, preenche aqui a fichinha e tal, seus dados, não sei o quê. O cara estava tão feliz assim, né? Eu acho que eu tenho cara de não convertido. E aí eu falei assim, obrigado, moço, mas eu sou de outra igreja já. E ele ficou meio decepcionado, mas tá bom, tal, tchau, Deus abençoe, obrigado pela sua oração. Aí quando eu estava voltando para o lugar, tal, aí eu não estava achando minhas coisas, a Bíblia lá, aí um pessoal que estava atrás de mim assim, aqui. Aí eu cheguei, ele disse assim, olha, que bom, se você quiser ir no nosso pequeno grupo, é aqui do lado da igreja. Então eu falei, que massa, eu vou mandar esse pessoal lá dar um treinamento para a República, para convidar as pessoas para o pequeno grupo. Aí eu falei, nossa, muito obrigado, você quer pegar o nosso telefone? Eu falei assim, não precisa, porque era um horário que eu não ia poder nunca mesmo. Senão talvez eu até iria, não tem problema em experimentar coisas novas. Aí eu fiquei esperando lá para falar com o pastor, queria falar, eu sou pastor fulano de tal, vamos orar junto aqui, beleza? Nós somos pastor de Jesus, ótimo. Enquanto eu estava esperando, veio um menino, devia ter uns 12 anos, cara, sua barba é muito estilosa, que massa que você aceitou Jesus hoje. Não desiste. Aí eu, obrigado, valeu. E aí, acho que ele queria me acolher e falou assim, quando eu ficar grande, eu quero ser estiloso igual a você. Ter uma barba igual a sua. Cara, obrigado. Deus abençoe. É só um parênteses, não tem nada a ver com a pregação, né? Mas a alegria do Senhor é nossa força, então vamos se alegrar. Então, Deus chega e fala, eu vou com a lamparina, eu vou entrar nessa escuridão da sua alma, eu vou cuidar de tudo. E a gente não precisa estar sempre em escuridão para Deus chegar pertinho de nós. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus, abre seu coração. Eu desconfio
que o que eu vou falar aqui, as pessoas que precisam não vão receber. De verdade, talvez uma ou duas. E cada dia mais, assim, eu creio na pregação, eu creio porque eu amo, e eu acho que a única coisa que eu faço de melhor no ministério pastoral é pregar. O resto tudo, eu sempre estou pedindo, Deus me ajuda, isso aqui me ajuda, está muito ruim, está muito ruim. Mas eu tenho percebido como que parece que as coisas só vão entrar no coração das pessoas numa conversa tete a tete, quando tiver umas 4 pessoas reunidas. Mas eu vou dizer isso aqui, eu espero que pessoas ouçam e recebam. Tem gente aqui que você precisa abrir o seu coração e entender. Meu, o seu problema é menor do que o jeito que você está enxergando ele. E você não precisa estar com a sua cara nele para que Deus venha pertinho de você. Sério, você não precisa transformar o seu pequeno problema numa coisa gigantesca para você ter intimidade com Deus e para você chamar a atenção de Deus. Você não precisa. E a palavra que eu sinto para ministrar para algumas pessoas aqui agora é: passa para a próxima coisa na sua vida. Passa para a próxima coisa. Você está enroscado aí, cara. Meu, passa para a próxima. Vai embora. A gente aprende algumas coisas na vida que são importantes para a nossa caminhada com Jesus. Só que às vezes a gente faz como se aquilo fosse a mediação entre nós e Deus. Isso aqui é importante. Isso que você está pensando, isso aqui tem que mudar. Isso aqui tem que mudar na minha casa, tem que mudar na minha vida, tem que mudar na minha cabeça. Isso é importante. Mas isso não pode ser condicional para você estar com Deus. Então, faz isso o teu tamanho que tem e continua olhando para Jesus. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Sim? Existem algumas coisas que a gente valoriza muito aqui, na nossa igreja local. Como a vida de oração, como a sinceridade, a transparência e liberdade e tudo mais. Mas, se você não está conseguindo desenvolver bem alguma dessas coisas, não fica enroscado. Olha para Jesus mesmo assim e continua. Há coisas em nós que às vezes a gente... Isso não é o meu esboço do sermão, isso é o que está vindo tudo agora. Então abre o seu coração, porque não foi o que eu preparei, mas é o que você precisa ouvir. Há coisas que a gente precisa deixar Deus trabalhar e continuar a nossa caminhada com Ele. A nossa caminhada com Deus não se resume a um problema específico que um dia Ele mostrou para nós que existe. E aí a gente só sabe falar disso agora. Eu não sei se estou conseguindo ser compreendido. O que eu estou querendo dizer é, problemas existem sim, mas não faça da resolução desse problema o que vai te dar o sinal verde para você avançar na sua vida. Na sua vida, na sua caminhada, na sua relação com Deus, na sua relação com as pessoas, no seu crescimento espiritual. Não faça toda a sua vida ao redor de um problema, ou ao redor de um pecado, ou ao redor de alguma dificuldade. Faz a sua vida ao redor de Jesus Cristo. Se você tratar esse problema, essa coisa que você está encarnado nesse negócio, essa não é a única razão de Deus chegar pertinho de você. Acho que falei o que era para falar. Quem pegou, pegou. Outra coisa que Sofonias fala no capítulo 1, verso 18, que eu gosto muito é:
O seu ouro e a sua prata não salvarão no dia da ira do Senhor. Depois o verso 3 fala, todos humildes busquem o Senhor. 2:3, Sofonias 2:3. Todos vocês humildes busquem o Senhor e sigam suas ordens. Busquem a justiça e vivam com humildade. Talvez o Senhor os proteja no dia da sua ira. E o verso 7. O remanescente da tribo de Judá ali se alimentará. À noite descansará nas casas abandonadas de Ascalon, pois o Senhor seu Deus visitará o seu povo em sua bondade e os restaurará. E olha o verso 11. O Senhor os encherá de terror, está falando dos inimigos. Um juízo contra Moabe e Amon. Aí metade do verso 11 para mim é fascinante, que fala assim, quando o Senhor destruir os deuses da terra, então as nações de todo mundo adorarão o Senhor. Uma pausa. Você já sentiu que teve um dia que você chegou para ter o seu tempo de intimidade com Deus lá na sua casa? E aí tudo que você conseguia enxergar era como as coisas estão fora do lugar? Ou você chega no pequeno grupo, ou na reunião de oração, ou no culto, e aí você não consegue adorar Deus, porque tudo que você consegue enxergar é como que as coisas estão desajustadas. Já passou por isso? E aí, tipo, se alguém fala assim, canta aí, velho, vamos, aí você assim, não tô legal hoje. Não estar legal hoje não vai fazer as coisas se resolverem. Mas olhar para Jesus, sim. E eu amo esse texto aqui porque a minha versão, NVT, fala. Ele está rabiscado aqui, verso 11. Quando o Senhor destruir os deuses da terra, então as nações do mundo adorarão o Senhor. Quando os nossos deuses forem destruídos, aí a gente vai conseguir adorar. Quando as coisinhas que a gente transforma em coisas grandes foram destruídas, a gente vai conseguir olhar para Ele e adorar Ele. Então a gente não pode idolatrar como as coisas não estão indo bem. Isso não pode ser um ídolo para nós. O nosso desafio é ver Jesus enquanto as coisas não estão bem. É olhar para Cristo enquanto as coisas não estão bem. Eu não estou bem hoje. É isso aí. Você está pronto. Você está pronto. Você está pronto. Lembra o que fala de Elias? Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Não é isso que fala lá em Tiago? Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a gente não está bem, às vezes atrapalha nossa comunhão com Deus, porque a gente pensa que para a gente orar, tem que sempre vir um consolo espiritual, não é? Para eu orar, eu tenho que estar sentindo. E eu não estou sentindo muito hoje. Porque minha cabeça está cheia hoje. E aí o texto fala, Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E ele orou mesmo assim. Então é o quê? É a gente pegar e... Eu não estou muito bem. Tudo bem, tá bom. Tá tudo certo que você não está bem. Olha para Cristo. Adora Ele. Não faça o não estar bem ser um Deus. Não crie um ídolo chamado não estou bem. Não adore o ídolo chamado não estou bem. Não se ajoelhe toda vez que você olha para você e pensa, não estou bem. Tá bom, não estou bem, eu me rendo. Hoje eu não vou fazer as coisas porque eu não estou bem, eu não vou orar porque eu não estou bem. Não idolatre o sentimento. Não idolatra esse Deus chamado não estou bem. Destrói isso e olha para o Senhor. É difícil, né? É porque é uma decisão, gente. É uma decisão. É uma decisão que você tem que tomar. Não é um negócio que você tem que sentir, é uma coisa que você tem que decidir. O sentimento vai acompanhar, se Deus quiser. Deus não está perto só quando a gente está nas trevas, é a primeira coisa. O lampiãozinho lá. E Deus não está perto só quando a gente está sentindo que a gente está bem. Amém?
A psicologia pode ser nossa amiga. Tá? A psicologia pode ser nossa amiga. A sociologia pode ser nossa amiga. E a teologia pode ser nossa amiga. E as ciências podem ser nossas amigas. Se a gente não trocar o Senhor por elas. Certo? Estava tendo uma conversa essa semana com a pessoa e aí eu expressei uma opinião que eu tenho aqui. Eu não sou contra. E eu não sou contra, nem sou contra a terapia, nem sou contra psicologia, nem nada disso. Nem qualquer outro lá, psiquiatria, não sou contra. Não sou contra. Mas, às vezes, tem gente da área que atrapalha. Porque o objetivo, às vezes, da pessoa da área é fazer você se sentir o mais bem consigo mesmo possível. Aí nós temos um grande problema. Porque Jesus não teria suado sangue. Porque a pressão era muito grande. E aí tem gente que no nosso meio talvez viria para Jesus. Jesus, isso aí, não precisa, Jesus. Você não precisa fazer sacrifício. Deus te ama. Vocês estão captando, gente, o que eu estou falando? Você tem que fazer sacrifício, sim. Tem que destruir os deuses. Tem que meter o pé. Você tem que decidir. Mesmo contra a sua emoção. Mesmo contra a sensação. A palavra diz o que eu tenho que fazer. Deus tem falado comigo, filho, tem algumas coisas na sua vida que já venceu o limite do tempo de você dar a desculpa de que você não está bem para fazer. Você vai fazer. Você vai fazer. Eu quero que você faça coisas que têm que ser feitas. Eu quero que você pare de ouvir como você está se sentindo. E eu quero que você vá fazer o que tem que ser feito. Quando a gente olha para Sofonias, Deus vem e promulga o juízo sobre Israel, através do profeta Sofonias. Sofonias significa Deus guarda. Deus guarda. E aí, Sofonias está ali, e quando ele promulga o juízo, o capítulo 3, versículo 1 fala assim: que aflição espera Jerusalém, cidade rebelde, impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode lhe dizer coisa alguma, ela recusa toda correção. Não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Seus líderes são como leões que rugem caçando suas vítimas. Os juízes são como lobos. Os profetas são mentirosos arrogantes. Os sacerdotes profanam o templo. Verso 5, mas o Senhor ainda está na cidade. A cada dia ele faz justiça e nunca falha. Os perversos, porém, não se envergonham. E Deus começa a descrever toda a situação de pecado do povo. Aí quando chega, gente, no versículo 8, ele fala assim, sejam pacientes. Sabe por quê? Eu vou pular. Vai para o versículo 14. Cante, ó filha de Sião, grite bem alto, ó Israel. Alegre-se e exulte de todo o coração, ó preciosa Jerusalém. O quê? Você acabou de ouvir o que eu li no versículo 1? Capítulo 3, verso 1? Que a aflição espera Jerusalém, cidade rebelde e impura, cheia de violência e opressão. Ninguém pode dizer coisa alguma, ela recusa toda correção, não confia no Senhor. Cidade cheia de rebeldia, cheia de violência, cheia de opressão. Não consegue receber nenhuma correção da parte de Deus. Aí quando chega no verso 14, cante, ó filha de Sião, grite bem alto Israel, alegre-se, exulte de coração, ó preciosa Jerusalém. Como que Jerusalém passou de um estado para o outro? Deus olhou e falou assim, dói em mim, mas eu vou ter que purificar vocês. Eu já passei, agora nós estamos no capítulo 3, eu já passei com o lampião, e eu já vi cada detalhe da alma de vocês. Eu vou ter que derramar um fogo para purificar vocês. Eu vou ter que derramar um fogo sobre vocês para purificar vocês. E isso ele fala no verso 8, sejam pacientes, em breve me levantarei para acusar essas nações, resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então purificarei os lábios dos povos para que possam se reunir e adorar o Senhor. Então eu vou disciplinar vocês. Eu vou purificar vocês no meu fogo. Para que vocês se tornem capazes de me adorar. Aí ele chega no verso 14. E aí ele começa a proferir uma bênção. Cante, ó filha de Sião. Grite bem alto Israel. Alegre-se, exulte de todo o coração.
Verso 15, pois o Senhor removerá as acusações contra você, dispersará os exércitos de seu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, estará em seu meio, e você nunca mais temerá calamidade. 16, naquele dia se anunciará em Jerusalém, anime-se, ó Sião, não tenha medo, pois o Senhor seu Deus está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso, ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará com vocês com gritos de alegria. 18, juntarei os que choram por não participarem das festas sagradas. Nunca mais serão envergonhados. Tratarei severamente todos que os oprimiram. Salvarei os fracos e indefesos. Aos que antes foram exilados, darei reconhecimento e honra nas terras em que sofreram humilhação. Verso 20. Naquele dia reunirei vocês e os trarei para casa. Eu lhes darei honra e reconhecimento entre todas as nações da terra e os restaurarei diante dos olhos delas. Eu, o Senhor, falei. Deus passa com o lampião, ele vê tudo, ele profere a sentença e ele descreve os pecados de Jerusalém. E aí ele fala que ele vai mandar o fogo dele que vai purificar a nação. E depois a nação toda vai se reunir. E do verso 14 ao verso 20 é uma profecia de restauração para a nação de Jerusalém. Agora eu quero falar com você nessa noite sobre o que implica essa profecia final. O que essa bênção final implica para a nação de Israel. Porque a gente sabe que quando Deus profere essa sentença, vai vir o exílio, Israel vai ser conquistado pela Síria no norte, pela Babilônia no sul, e Israel vai se desfazer. E por centenas de anos, Israel não vai ser mais uma nação, mas um povo que está espalhado por aí. E a gente já falou disso aqui. Israel só voltou a ser uma nação na década de 70. 40. Isso, obrigado. Vai fazer 70 anos. Já fez 70 anos? Não. Então, ano passado. Viu? Quando Deus promete restaurar Israel, ele fala sobre trazer as pessoas excluídas para que participem de Israel. E as pessoas que antes não se alegravam com as festas. Aqui a gente precisa entender um negócio. Para essa profecia se cumprir, quem estava de fora tem que entrar agora. Você percebeu ela? Canta e se alegra, porque as acusações contra você vão ser retiradas. E quem estava excluído das festas vai ser colocado. E quem carregava vergonha vai ser trazido com reconhecimento e honra. Então, para essa festa acontecer, gente que antes não era capaz de se alegrar na presença de Deus vai ter que vir para cá, porque senão a festa não vai acontecer. O que Deus tem que fazer com Israel? Deus vai ter que misturar Israel entre as nações. Como que ele faz isso? Ele vai mandar Cristo e o evangelho vai ser anunciado. Deus espalha o conhecimento dele entre as nações. E aqueles que não poderiam participar vão poder participar. Quem? Os gentios, nós. Amém? É você. Esse texto está falando de você. Esse texto está falando de gente que não podia participar, gente que tinha sentença contra si. E agora o Senhor lavou, o Senhor purificou e agora está incluído na festa. Deixa eu dizer uma coisa, quando você foi salvo, você festejou. Você se alegrou. Quando você teve o entendimento de Cristo na sua vida, isso foi alegria para você, não foi? O problema nosso é que muitas vezes a gente quer reviver essa alegria, tentando só voltar lá atrás. Mas agora que a gente entrou na festa, a gente precisa abrir o coração para entender como é que Deus se alegra. E como é que o povo do céu se alegra. Você lembra Jesus falando sobre isso no Novo Testamento? Como que Jesus fala que o céu se alegra e festeja? Quando o pecador se arrepende, não é? Então eu quero falar a coisa número 1 aqui para nós. Que esse texto ensina para nós. Se a gente não for atrás de gente perdida, nós vamos morrer de tristeza aqui. Se a gente não for atrás de gente que não é convertida e não falar de Jesus para essas pessoas, nós vamos morrer de tristeza. Não, e evangelismo não depende de como você se sente. Porque evangelismo não é questão de dom. Não evangeliza quem tem dom de evangelizar. Não existe isso. E não evangeliza quem tem temperamento, é mais extrovertido. Não tem a ver com dom, tem a ver com temperamento, tem a ver com amor e obediência. E qual que é a causa primeira do evangelismo? Alegria. Alegria de quem evangeliza. Porque você é tomado
Você é contagiado com a alegria daquele que é salvo, daquele que encontra o Senhor. Por quê? Ah, sou cidadão do céu. Então tá, deixa eu perguntar para você, como é que o céu se alegra? Como é que anjo faz festa? Abre o seu coração. Anjo não faz festa quando ele leva alguém para Jesus. Porque anjo não evangeliza. A Escritura deixa claro, anjo não evangeliza ninguém. Na verdade, a Bíblia fala assim, que os anjos têm uma crise de consciência e de identidade, porque eles não conseguem entender a salvação. Sabe por quê? Porque eles não foram salvos pelo sangue de Jesus. Paulo fala isso. Os anjos queriam entender esse negócio da graça e ser perdoado. Por quê? Porque os anjos que pecaram foram expulsos do céu. E Jesus não morreu pelos anjos. Então eles não entendem a salvação. Então o anjo não evangeliza ninguém. Eles fazem festa quando o quê? Alguém que era um pecador e nasceu de novo como um filho de Deus, anuncia a salvação e outra pessoa se arrepende e se torna para o Senhor. Aí os anjos festejam. Por quê? Porque eles queriam fazer isso, mas eles não podem. Porque eles não entendem e o Senhor não deu permissão para eles. Você está comigo? Você quer ter a alegria do céu? Você precisa aprender como é que o céu se alegra. A gente precisa evangelizar, gente. A gente já entendeu a nossa identidade em Cristo. Pelo menos a teoria está passada. Faz 1 ano e meio que a gente fala de identidade aqui. Não tem mais pergunta. Só que eu estou vendo que nós estamos com outro problema. Sabe qual que é o nosso problema? Agora a gente só sabe falar disso. Identidade não é tudo. Agora falta a segunda coisa. Eu já sei quem eu sou. Agora eu preciso saber qual é a minha missão. Por que Deus te salva? Por que Deus te lava? Por que Deus transforma você? Não é para você ficar bem resolvido e viver bem sua vida. Ai, o Senhor me livre de todos os meus males. Tá, e daí? Por que você existe na Terra? A razão pela qual a gente está na Terra não é para a gente descobrir a nossa identidade. A razão pela qual a gente está na Terra é para a gente poder anunciar e proclamar as maravilhas acerca de Cristo Jesus. É por isso que a gente está na Terra. Até o dia que você morrer, você vai ter conflito e você vai ser atacado na sua identidade. Então você não pode esperar uma estabilidade emocional, eu vou falar até estabilidade espiritual, para você poder cumprir a sua missão. Porque isso é viver por sentimento. E eu vou fazer porque eu amo Cristo. E porque Cristo mandou e eu vou obedecer a Ele. Amém? Vocês estão enxergando que nós temos um problema gigante aqui na República? Esse é um problema nosso, gente. Os visitantes, vocês sujeitem tudo ao Espírito Santo. Mas República, nós temos um problema. Quem que está aqui hoje, que é da República? Nós temos aí, levanta a mão. Quem é da República, levanta a mão. Então, pode baixar a mão. Vamos lá. A maioria de nós está aqui há uns 3, 4, 5 anos. Quem é da República? 2, 3, 4, 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Desliga essa bagaça aí, em nome de Jesus. Quem que se converteu através de alguém aqui da República? Levanta a mão. Carol. A Carol. E aí? Nós estamos cumprindo nossa missão? Hã? República, nós estamos cumprindo nossa missão? Só a República responde. Nós estamos cumprindo nossa missão? Sabe por quê? Porque nós achamos que a nossa missão é fazer culto. Nossa missão não é fazer culto. E nem ter vídeo de oração. Isso não é a nossa missão. Esse é o ponto de partida. Ter vídeo de oração, fazer devocional e fazer culto não é a nossa missão. Aí eu vou falar, enquanto a gente não começar a cumprir a missão, nós vamos viver em crise de identidade. Faz terapia o resto da vida, lê 1000 cursos, lê 1000 livros, faz curso do Avalanche, faz curso do David Ricker, faz curso de cura interior em qualquer lugar. Não vai resolver, porque o seu problema não é essa identidade, o problema é que você não está fazendo o que você tem que fazer. Sabe por quê? Você está muito ocupado com você mesmo. Isso significa que você não está amando. E a sua crise de identidade é por causa disso.
Você só vai se sentir realizado na hora que você for igual Jesus, amar. Na hora que você decidir dar a sua vida por alguém. Na hora que você decidir enfrentar o desafio de contrariar as pessoas. Porque evangelizar é contrariar as pessoas. Gente, evangelizar não é você conviver com alguém e orar todo dia. Senhor, se essa pessoa perguntar para mim o que eu acredito, eu vou falar. Meu, isso não é evangelizar. Isso é cagar de medo. Paulo fala, eu não tenho vergonha do evangelho de Jesus. Não era isso que ele falou lá em Romanos? Você acha que não tenho vergonha do evangelho significa, eu nunca falo nada, se alguém perguntar, eu digo. Não, ele saía falando em todo lugar. E eu vou dizer para nós, a gente nunca ousou perseverar em aprender e evangelizar aqui. A gente nunca ousou isso. Mas está na hora, gente, da gente entender nossa missão. Nossa missão é anunciar Cristo. Sabe por que está faltando alegria para nós na República? Porque só ficam pensando em nós. É só nós, é só nós, é só culto, é só nós. Nós podemos fazer isso de diversas maneiras diferentes. Vou falar para você 2 movimentos. Um movimento individual que você precisa ter. Você precisa ser uma pessoa que fala sozinha de Jesus. Quando não tem ninguém mais. É sozinho. No seu trabalho, na sua família, na sua faculdade. Você precisa fazer esse movimento. Um segundo movimento é o movimento coletivo. Nós criamos ações para que juntos a gente vá anunciar Cristo. São 2 maneiras de fazer isso. Então, enquanto a gente não começar a caminhar na direção da nossa missão, nós vamos ter crise de identidade. O vazio vai estar aí dentro de você. Não é porque você tem que ler mais, é porque você precisa obedecer. Amém? Quem aqui acha que não sabe evangelizar, levanta a mão. Quem acha que não sabe, levanta a mão. Levanta sim, ó. Não sei evangelizar. Vamos lá, mas tem mais gente aí que está... Eu sei. Vamos lá, vai lá, mais uma vez. Você vai falar a verdade. Você vai falar a verdade, o senhor está aqui, né? Vou perguntar de novo. Quem acha que não sabe evangelizar, levanta a mão. Eu não sei, pastor, não evangelizo porque eu não sei, levanta a mão. Olha lá, nós temos metade. Pronto, pode abaixar. Então eu vou perguntar, qual é o máximo que você consegue fazer então, se você não sabe? Qual é o máximo? Fala aí. Convidar para vir na República? É o máximo para vocês? Não, é o máximo que eu consigo. O que mais? Em que sentido? Ter um bom comportamento? Mas sua experiência com Jesus, o que ele está fazendo. Legal? Isso aí, já pronto, você sabe. Viu? Você descobriu hoje. Chega com a mãe, descobri que eu sei evangelizar. Já valeu o culto. Agora, não, começa a fazer isso hoje e não para nunca mais. Pronto. Gente, Satanás, ele é o pai da mentira, né? É a única coisa que ele é pai. A única coisa que ele gera é uma coisa que não existe. Então, a gente é travado por causa da mentira. Porque a gente pensa, eu não sei fazer. Aí sabe outra mentira que Satanás coloca na nossa cabeça? Eu vou queimar o filme do Evangelho, eu vou chegar falando de Jesus, vai queimar o filme, eu não posso chegar assim, falando de Jesus. Quem tem receio disso? De chegar falando de Jesus e, tipo assim, a pessoa, já está dando um ataque aqui. Não, quem tem receio de chegar e falar de Jesus para alguém e tem medo dessa pessoa pensar, nossa, velho, você é um religioso bitolado. Levanta a mão. Abaixa. Então, quem falou é o Satanás que falou isso para você. Porque não tem jeito de você falar de Jesus e as pessoas acharem que você é normal. Só se você está falando para algum convertido, aí sai, você não está cumprindo. Por quê? Porque Paulo fala em Gálatas que os filhos da carne sempre vão perseguir os filhos do Espírito, os filhos da promessa. Evangelizar é contrariar as pessoas, mas é contrariar em amor. É quando eu chego e falo assim, não, Jesus é real. Não, mas eu creio no meu Buda, no meu não sei o quê. Se a gente pensa que evangelizar é só falar, quando a pessoa está assim, me evangelize, nós não vamos evangelizar.
por que que todos os 11 foram martirizados? Você acha que os 11 só falavam para as pessoas que queriam ouvir? Por que que os 11 discípulos, Judas suicidou, mas os outros 11, mais o apóstolo Paulo, 12, todos foram martirizados. Vai ver o testemunho de Paulo, falando assim, ó, quer ver minhas credenciais de apóstolo? Fui apedrejado tantas vezes, chicoteado tantas vezes, deixado como morto tantas vezes. Por quê? Porque ele chegava e falava, Cristo é o Senhor. Esse judeu ali, que morreu, que vocês ouviram falar a história dele tempos atrás, ele é real. Ele morreu, ele ressuscitou. Ele morreu pelos pecados, ele é o próprio Deus, e ele vai voltar. Ele chegava e falava isso. O que as pessoas criam? As pessoas criam na mitologia grega, elas criam no judaísmo, e Jesus não era o Messias. Não, ele não é o Messias. Deus não mandou esse cara. Você é um herege, você é um blasfemo. O que mais? Contra quem mais que ele foi? Os filósofos lá. E aí hoje, a gente está pensando que nós temos que passar um batom na boca do evangelho, um perfume no evangelho, comprar um vestidão para pôr no evangelho. Eu penso assim, depois que eu fizer uma faculdade de filosofia, eu estou pronto para evangelizar, porque eu vou conseguir falar os argumentos que as... Cara, não é isso que os apóstolos fizeram. Eles chegaram e falaram, Jesus é real. Valeu. Eu quero dizer para você, você não precisa saber todas as respostas para você começar a falar de Jesus. Testemunho. Ó, parabéns, toca aqui. Sabe por quê? O evangelho tem 4 coisas que as pessoas estão precisando aí fora. E todo mundo aqui dentro tem. Eu vou dizer para você agora. Primeira coisa que o evangelho tem é poder para aquele que crê. O evangelho tem poder para as pessoas que creem, mas elas não vão crer se elas não ouvirem a mensagem. Por que que você crê em Jesus? É porque o poder do evangelho opera em você. Você tem isso em você, você vive isso em você. Já está em você. E as pessoas estão precisando disso. As pessoas do dia a dia, na sua faculdade, na sua escola, elas estão precisando. Então o que você tem que fazer para o poder do evangelho tocar elas? Elas têm que ouvir o evangelho. Você sai daqui aquecido, você chorou no louvor. Por quê? Porque o poder do evangelho tocou você. Toda semana você prova o poder do evangelho. E você acha que você não tem ele para dar para os outros. Satanás enganou você. Amém? Então fala, eu tenho o poder do evangelho em mim. Segunda coisa que o evangelho tem, e que você tem, e que as pessoas estão precisando. O problema da culpa, desde o começo da humanidade, ainda não foi resolvido. Todas as pessoas sentem culpa. O evangelho ainda é resposta para hoje. Porque só Jesus perdoa os pecados. E as pessoas estão desesperadas, oprimidas, porque elas se sentem culpadas, porque elas não alcançam os padrões que elas estabeleceram para elas mesmas. E aí quando você chega e declara e fala do que Jesus te livrou, você pode ter nascido na igreja, mas se você é convertido, você já experimentou Jesus te livrar de fardos, e de pesos, e de acusações de erros que você cometeu. Isso é o que essas pessoas precisam. Todas as pessoas, até você às vezes precisa ouvir de novo, não é? Então você está pronto. Por quê? Porque o poder está em você, porque a mensagem que lava da culpa está em você, e todo mundo tem culpa aí fora. Terceira coisa que o evangelho tem, e que é resposta para hoje. As pessoas nunca foram tão vazias na história da humanidade quanto hoje. Nunca foram tão ansiosas, nunca tiveram tanta depressão, nunca tiveram tanto medo, nunca tiveram tanta solidão, ainda mais uma cidade como Curitiba, onde as relações não são tão calorosas. Então as pessoas aí fora, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas que moram dentro da sua casa, elas estão ansiosas, elas estão deprimidas, elas estão depressivas, elas estão se sentindo sozinhas, elas estão com medo. E o evangelho é resposta para todas essas coisas, porque eu nunca estou só. Eu nunca estou só. E o amor de Cristo me liberta do medo. Talvez você fale assim, eu não tenho medo de evangelizar. Eu ouvi um pastor essa semana dizer isso. Falei assim, eu não tenho medo de evangelizar. Sabe por quê? Porque você nunca tenta. Então você nunca sente o medo dele. Então você não vai sentir mesmo, porque você nem entra naquela esfera em que ele pode aparecer. E a quarta coisa que o evangelho tem, e que é o que as pessoas precisam. Filosoficamente, as pessoas estão mais descrentes do que nunca. Por quê? Porque elas vivem trocando de filosofia e religião o tempo inteiro, como nunca. Eu era feminista, agora eu sou vegano, agora eu sou budista, agora eu sou straight edge, agora eu sou...
sei lá, vai colocando. Agora eu sou rolezeiro. É ou não é? As pessoas estão trocando de filosofia como nunca. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Quando Paulo escreve para os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ele fala assim, o evangelho, escuta isso aqui, sério, escuta. Você tem que sair daqui hoje sabendo que você é capaz. Você só é preguiçoso ou medroso. Esses pecados aí nós vamos resolver daqui a pouco, no final. Quando Paulo escreve para Tessalonicenses, ele fala o seguinte, ou vocês não sabem que o evangelho chegou em vocês em poder e manifestação do Espírito Santo e firme, forte convicção. Forte convicção. Forte convicção. E aí ele fala assim, porque o jeito que vocês receberam de nós foi assim, assim, assim. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Sabe de quem que é a convicção? É dele. Então, sabe, presta atenção, escuta. Sabe qual que era uma das grandes estratégias de Paulo para evangelizar? Ele ter convicção do que ele estava falando. Você não tem convicção? Você não tem certeza que Jesus é o Filho de Deus? Você não tem certeza que Jesus te lava dos seus pecados? Você não tem certeza do juízo final? Eu tenho certeza do juízo final. Essa semana eu estava orando lá embaixo no prédio. Eu estava na parte de baixo orando. Estava meio frio, meio solzinho. Aí eu estava orando, aí eu andava tal. E fiquei lá umas 2 horas intercedendo. Aí, né, os carros vão saindo da garagem do prédio. Eu estava lá, eu fiquei lá. Não gritei, falei baixo. Estava lá. Aí passando gente na rua, estendi a mão tal. E falando, e clamando, e preparando a mensagem. E eu fui ter o meu tempo lá de interceder lá embaixo no prédio. E aí saiu uma tiazinha veinha que mora lá embaixo. Bem veinha assim, sabe aquelas veinhas bonitas, tudo enrugadinha? A veinha bem bonita, tudo enrugadinha. Aí eu fui conversar com ela. Aí nós conversamos um pouquinho e tal. Aí ela falou, não, porque a minha sobrinha morreu, ela já está com Deus, não sei o quê. Na hora me veio assim, o Espírito Santo falou para mim assim, você prefere o sorriso dela ou o meu sorriso no dia do juízo? Você é responsável agora. Você ouviu ela dizer algo sobre a vida eterna, sobre a eternidade. Você é responsável. Você prefere que ela sorria para você ou você quer que eu sorria para você no dia do juízo final? Porque você vai me negar. Aí eu perguntei, ela era cristã? Ao mesmo tempo, Satanás e a minha carne vem dizer assim, nossa, que insensível, você vai falar que a moça está no inferno, que já morreu? Por um lado vem isso, por outro lado eu penso, Senhor, talvez esse seja o maior choque que vai salvar essa mulher nesse momento. Eu sei de uma coisa, ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir. Eu creio no juízo final. Eu creio no fogo que vai purificar todos os meus atos durante a minha vida. E eu não quero ter vivido de maneira inútil, porque eu só preguei toda semana para gente que já era convertida. E aí eu falei, tinha uma conexão com Deus, não sei o quê. Eu falei, e a senhora é cristã? Eu sou católica, tal. Porque Deus é igual. Eu falei, Jesus é o Senhor. A salvação está só em Jesus. E aí ela falou outras coisas, tal. E aí ela falou que ela não tinha conseguido chorar desde que a neta que morava com ela morreu. Aí eu falei, deixa eu orar pela senhora para Deus deixar a senhora chorar, para Ele fazer a senhora chorar e Ele consolar a senhora. Aí eu orei com ela, tal. E ela falou, a hora que você quiser, você pode vir aqui em casa. Eu falei, Deus, eu tenho que ir lá, segunda-feira eu vou lá à tarde. Eu vou abrir a Bíblia com ela. Eu sou responsável. Porque eu creio no juízo final e eu creio que eu preciso fazer valer a pena a minha vida. Então, sabe o que você precisa para pregar o evangelho? Convicção. Você crê nele. Você vai ter que contrariar as pessoas. Não com ódio, porque isso não é pregar o evangelho. Mas você vai contrariar as pessoas em amor. Você precisa contrariar as pessoas. O que dizer mais? Eu quero finalizar falando 2 coisas. Primeira coisa que eu quero dizer, a gente tem que evangelizar porque Jesus mandou a gente. Ele mandou a gente fazer discípulos. Ele mandou a gente anunciar o evangelho a toda criatura. Ele mandou a gente fazer isso. Presta atenção. Não espere você estar 100%. Não espere você estar glorificado para você anunciar o evangelho. Você só vai ser glorificado
quando esse corpo parar de funcionar. Não espere estar glorificado. Presta atenção. Como nós podemos ser egoístas, mesmo na nossa santificação, aonde todas as instruções que eu ouço da parte do Senhor é sobre como eu tenho que ser santificado e como eu preciso de mais santidade. E aí eu só penso em mim, eu ainda sou um centro. Eu ainda sou o centro se tudo que eu penso é como eu tenho que ser santificado. Vocês estão me ouvindo, gente? Se eu só considero as ordens de Jesus acerca da minha transformação e não penso nos outros, eu estou sendo egoísta. Mesmo que eu esteja buscando a Deus só para eu poder abandonar o pecado, eu ainda estou sendo egoísta, porque eu não estou pensando nos outros. Então o amor ainda não está sendo desenvolvido em mim, porque o amor faz eu derramar a minha vida por outro. Então, essa semana eu estava ouvindo falar de um filme que saiu lá no Netflix, de uma moça que tem anorexia. Talvez algumas pessoas viram. E essa moça luta o filme inteiro contra a anorexia nervosa. E no final do filme ela entra no processo de cura. Não mostra ela ser curada, mas ela entra no processo de cura. Quando ela descobre que ela tem que viver para alguma coisa que está fora dela mesma. Igreja, se a gente só ficar pensando e olhando para nós não vamos sarar. Nós não vamos sarar. Ficar só falando da nossa santificação e nós mais, isso não vai sarar a gente. Tem coisa da parte de Deus que vai vir para nós na hora que a gente parar só de falar da gente, começar a ir atrás das pessoas. Amém? A gente precisa fazer discípulos, a gente precisa evangelizar. E eu creio que a gente vai começar a evangelizar parecido com um menino que aperta a campainha da casa e sai correndo. Eu creio que quando a gente decide obedecer, a gente decide sair para fora de nós mesmos, a gente vai começar desse jeito. Chega lá assim, vou evangelizar. Jesus te ama. Você entra no elevador com a pessoa, o Espírito Santo fala assim, fala de mim. Aí você espera chegar no ponto, no andar que ela vai sair. Aí eu falo assim, na saída, já fechando a porta, Jesus! Eu fiz isso muitas vezes já. Cara, esse é o primeiro nível, ele é medíocre, mas se começar assim, pelo menos começa. Amém? Mas não vamos perder isso de vista, porque a gente vai melhorar nesse negócio. A gente vai aprender a contrariar as pessoas e continuar olhando nos olhos dela. Não, sem Jesus, você ainda está morto espiritualmente nos seus pecados. Ele é a salvação, Ele ama. Você tem que vir para Ele. Não, mas eu creio nisso, eu não estou afim. Mas você não conheceu Ele. Ele é o Senhor. O que Ele pode fazer com você, você não sabe. E ficar olhando para a pessoa. E não falar para ela de Jesus e, fica com essa e vai embora. Porque isso é a nossa covardia. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu tenho algumas pessoas que eu evangelizei nessas últimas semanas. Igual apertar a campainha e sair correndo. Mas é alguma coisa já. Esses dias eu estava fazendo discipulado com o Bruno lá na lanchonete no centro, no Come Come. Aí a gente está falando, cara, nós temos que fazer discípulo. E a gente estava ali conversando sobre a Bíblia. E eu discipulando o Bruno, falando, Bruno, nós temos que mudar, cara, nós temos que fazer alguma coisa. Aí nós começamos a orar na mesa. Cara, vamos orar aqui, igual a gente ora mesmo. A gente ia sentado da frente para ele, começamos a orar e pedir a presença de Deus e tal. E no meio da oração eu falei, Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor me deu coragem para que antes da gente sair daqui, ir nesses caras da mesa do lado e tal, e terminando, daqui a pouco os caras levantam, 4 piazão, jogador de vôlei do centro cívico ali. Aí, os caras afastaram a cadeira, foram levantar, eu falei, amém, já levantamos, já fomos conversar com os caras. Cara, se você não sabe falar nada, fala que você quer fazer uma oração e aí solta umas 2 frases falando de Jesus. Porque as pessoas vão receber oração. Eu não sei, mas isso foi uma coisa que eu fiz com o Bruno esses dias. Outro dia eu estava na academia lá, conheci estou lá fazendo academia, aí encontro o cara, e aí beleza, cumprimento as pessoas. E aí, teve um cara que conversou mais um pouco. Aí de repente eu estou lá no vestiário, tomei banho, estava colocando a roupa, e ele falando assim, não cara, porque eu estou indo embora, eu vou mudar para o Rio Grande do Sul. Segunda vez que eu converso com o cara. Eu falei, Eu falei, não velho, você vai ter que ouvir alguma coisa.
Aí eu falei, cara, você vai? Não, está garantido, não sei o que, a empresa. Falei, cara, deixa eu orar por você, Jesus ama você, para abençoar o seu tempo lá. Cara, eu só sei oferecer oração, mas esse cara, quando ele chegar no juízo final, cara, ele vai saber que ele ouviu que Jesus é Deus. Outra pessoa era a Regina, eu estava lá no elíptico. Sabe aquele assim? Aquela coisa é vergonhosa, né? É vergonhoso aquele aparelho elíptico, que você fica só fazendo assim, ó. Você parece que é uma terceira idade na praia. Eu estava lá no elíptico, porque eu não posso fazer impacto, exercício de correr, aí eu faço 20 minutos de elíptico lá, faço 4,5 km de elíptico. Aí eu estava lá no elíptico, de repente chegou uma senhorinha, uns 65 anos, baixinha, gordinha assim do meu lado, e cara, ela começou a conversar comigo, eu falei, não, velho, ela está falando comigo. Eu tive que falar de Jesus para ela, orar com ela. Cara, não sei, eu sei de uma coisa. Para a gente se alegrar com o céu, a gente precisa ir atrás dos perdidos. Para isso, tá aí? Para isso, a gente vai orar agora. Para você, individualmente, fazer esse movimento. Mas, coletivamente, a República vai fazer um movimento. Tá? Nesse mês de setembro, a República vai fazer um movimento. E o movimento que a gente vai fazer é... Há uns tempos, Deus colocou no coração da Michele o pessoal aqui do condomínio. E ela escreveu 60 cartas. Metade ela escreveu à mão. E estava meio deixado lá. Falei, não, Michele, nós temos que fazer, traz as cartas. Terça-feira a gente trouxe as cartas, 60 cartas. E a gente intercedeu. E a gente intercedeu pelo condomínio. E a gente vai colocar as cartas. Uma carta para cada casa. Do 1 ao 60. E o que a gente quer fazer esse mês é, de maneira coletiva. Você está desafiado para se mover no seu dia a dia, mas de maneira coletiva. Nos pequenos grupos, nessa semana. Você vai receber uma carta dessa aí. E durante esse mês nós vamos interceder por essa carta. E você vai começar a orar por essa família. Você vai ter um número da casa. A única coisa que você vai saber é o número da casa que essa pessoa mora. E durante esse mês nós vamos orar nos cultos, nas reuniões de oração, no pequeno grupo, nós vamos orar por essa pessoa. E você vai poder ter a chance de no final lá, talvez colocar, a pessoa que pegou a carta, colocar o nome dela, você colocar o seu nome, você colocar o seu telefone. E nós vamos mandar a carta para esse pessoal vai ouvir de Jesus, vai ler sobre Jesus. Amém? Nós vamos fazer alguma coisa, gente. Nós estamos morrendo porque está ficando aqui. Água parada da dengue. E o Espírito Santo é um rio de água viva. Não é água parada. Sério, em nome de Cristo, eu quero que você entenda. Se você ainda está se dando desculpas de que você tem muitos problemas na vida, você está enganado. Porque Deus vai cuidar de você enquanto você parar de olhar para você. Você não tem que estar 100%. Eu ainda luto com pornografia. Começa a anunciar, a mulher samaritana não deu um dia. E aquele histórico cabuloso dela, de 5 caras que repudiou ela e agora um amante, e ela evangelizou a cidade inteira. Eu não dei, eu ainda pego. Não interessa. Interessa. Você vai anunciar a santidade de Jesus, não a sua.